dando sequência aos temas, né, que eu vou trazendo ao longo desse restinho de ano, né, sobre como a gente pode estar, né, aproximando essa relação com os filhos. Hoje eu trouxe uma outra estratégia. No vídeo anterior a gente trabalhou muito com o brincar, né, jogos, o que a gente pode estar trabalhando a partir dos jogos específicos. Então hoje eu pensei, né, em um outro instrumento que é importantíssimo, o qual eu utilizo, né, na prática clínica, mas que a família, de modo geral, pode estar trabalhando também em casa, né, e proporcionando às crianças um momento lúdico, um momento de lazer, que são os livros infantis. Eu tenho livros que trabalham com temas específicos, mas hoje eu escolhi alguns livros de contos clássicos, né? Que, enfim, existem filmes, desenhos, historinhas infantis. Então, acredito que seja o ideal para esse momento inicial, porque são historinhas que a partir delas a gente pode também trabalhar bastante coisa, né? Bastante temas. Por exemplo, deixa eu pegar um aqui. O Peter Pan. O Peter Pan é a história de um menino que não quer crescer, né? Então a gente pode inclusive estar trabalhando alguns medos, né, da criança em relação a esse desenvolver, né? E quais são os desafios que a gente pode enfrentar quando a gente vai crescendo, e com quem que a gente pode contar, e quais as estratégias que a gente pode ter para lidar com o novo e o desafio. Então é um livro que, contando essa história, ela já vai trazendo, né, vários conteúdos interessantes, e no final a gente pode, junto com a criança, dentro, claro, do entendimento dela, e puxando esse tipo de situação também. Vamos ver um outro. Os Três Porquinhos. Os Três Porquinhos a gente pode falar muito sobre perseverança, paciência, né? Já que dois dos porquinhos, eles procuram um caminho mais rápido, e que nessa história não é o ideal, já que eles acabam passando por muitos apuros no final, ao longo, na verdade, né, da história. Então, quanto o terceiro porquinho, ele teve paciência, perseverança para conseguir aquilo que ele queria, e o quanto foi importante, né, ele utilizar-se dessas habilidades para poder, no final, as coisas seguirem como o planejado, né? No caso da situação, o lobo mau não conseguiu derrubar a casa dele. Então, a partir desse lúdico, a gente pode estar trabalhando esse tipo de habilidade com a criança, né? Saber esperar, ter paciência, que nem sempre a gente vai ter aquilo que a gente quer naquela hora que a gente quer. Então, tudo isso é aprendizado para a vida. Vamos ver o próximo. A Pequena Sereia. A Pequena Sereia também é um clássico, né? E daqui a gente pode estar trabalhando lidar com o novo. É uma temática bem importante, que os pequenos, eles muitas vezes passam por diversas inseguranças e desafios ao longo do seu desenvolvimento, muitas vezes ligados justamente ao novo, né? Como lidar com o novo. Até a gente, como adulto mesmo, muitas vezes se assusta quando a gente precisa tomar decisões, né, que fogem do nosso padrãozinho, ou daquilo que a gente organiza mentalmente. E muitas vezes a gente se depara com situações que não foram planejadas, e o quanto também nos assusta. Então, é importantíssimo a gente trabalhar com os nossos pequenos essas habilidades que são importantes, né, para nós, seres humanos, ao longo da vida.
Eu tinha separado ainda mais dois, que seria o Chapeuzinho Vermelho e a Bela e a Fera. Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu vou escolher só um e posso deixar o outro para quando eu for trabalhar com livros específicos, né? Alguns livros que eu trabalho para demandas específicas, aí eu apresento eles, falo como que eu trabalho tais temáticas com as crianças a partir da leitura deles, e aí eu insiro também a Chapeuzinho Vermelho, certo? O último, né, que eu vou falar então é sobre a Bela e a Fera, que também é um conto clássico, inclusive já houveram, né, várias releituras dessa história no cinema, mas o quanto a gente pode trabalhar valores, né, o que é mais importante, o significado de beleza, porque ao longo da vida, muitas vezes as crianças elas se deparam com situações em que esse tipo de questionamento é levantado, né? Então, quanto a gente precisa já ir trabalhando com eles em casa, nesses anos iniciais, para que isso já esteja bem acomodado, né? Na mentezinha deles, esse tipo de conteúdo, e que eles consigam lidar com as situações relacionadas ao feio e ao bonito, né? A beleza e aos valores de modo geral na vida, de uma forma mais tranquila. Por que que eu escolhi para hoje trazer esses contos? Porque a gente sabe que a criança, ela dá vida a tudo, né? Para as crianças, o sol, a lua, tudo é vivo. Então, a partir do conto, das historinhas infantis, a gente vai trabalhando essas questões que são próprias da vida humana, numa linguagem acessível aos pequenos,